tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Dinheiro na conta e troca com o Cruzeiro. Vitão, foi vendido. Fala pessoal, tudo bem? Queria trocar uma ideia com vocês, falar de Internacional, falar de uma notícia talvez não tão boa por um lado, talvez muito boa por outro. Então vamos trocar essa ideia e falar de Inter. Eu ando com uma gripe há alguns dias me incomodando. Mas antes eu te peço, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Quem quiser pode se tornar membro do canal aqui a partir de R$ 2,99 e ajuda o nosso trabalho. Dito isso, tem um código aqui, tem uma postagemzinha aqui do lado que eu marco uma loja que vende camisas do Inter, tá? Deve ser do Mercado Livre hoje. Então quem quiser pode ir ali direto. Sim, a gente ganha uma comissão com essas vendas, eu não vou te enganar, nem tem porquê. É trabalho. Trabalho é trabalho, né? Dito isso, vamos ao que interessa. Ontem eu trouxe um vídeo que foi até um dos mais vistos nessa semana do Internacional com relação a Vitão, que Cruzeiro e Flamengo queriam. A proposta do Flamengo não chegou a interessar tanto o Inter porque envolvia o valor do Thiago Maia. Então, não foi uma proposta que agradou o Internacional, essa proposta do Flamengo. O Inter rechaçou, queria o dinheiro à vista e não queria envolver o Thiago Maia na negociação. O valor que o Inter deve ao Thiago Maia, que eu ainda acho um erro, deveria pagar. Se tiver alguma outra negociação com o Flamengo, pode resolver isso e pagar. Bom, esse é o detalhe 1. O detalhe 2. O outro time que queria era o Cruzeiro. E a proposta do Cruzeiro foi muito vantajosa ao Internacional, de acordo com a direção. O Cruzeiro está adquirindo o Vitão em definitivo. O Inter fica ainda com 10% dos seus direitos econômicos, uma futura venda, mas a Raposa vai pagar ao Inter cerca de 7 milhões de euros, o que dá mais ou menos na cotação atual, 45, 46 milhões de reais. É um bom valor, levando em conta que o Inter não tem dinheiro, isso vai ajudar muito o Inter. Porém, a negociação não envolve apenas um valor financeiro, porque muitos falavam que o Inter queria 10 milhões pela sua parte. E fique claro, 7 milhões é pela parte do Inter apenas. A porcentagem que o jogador tem, ele está acertando diretamente com o Cruzeiro. Então, pro Inter, 7 milhões de euros é a sua parte. Mas o Internacional ainda recebe um jogador em definitivo do Cruzeiro, que é o zagueiro João Marcelo, e ainda o meio-campista Japa, por 1 ano de empréstimo até o final de 2026. Então, cara, negócio bom. Reforça o sistema defensivo, traz um meio-campo e recebe uma bolada em dinheiro. Bom, vamos lá. O Inter precisa de zagueiros, o Inter precisa de homens no meio-campo e essa negociação casa. Mais do que isso, o Internacional precisa de dinheiro. E esse dinheiro cai com uma luva no Inter. O Inter precisa remontar um plantel, reorganizar uma estrutura de time e cai com uma luva. Sim, o Inter está vendendo jogadores para o mercado nacional. Está vendendo jogadores para o mercado nacional. Não tem muito o que fazer. É o que está rolando, tá? O João Marcelo é um jogador de 25 anos, é um zagueiro jovem que vem para o Internacional. É um jogador que participou de poucas partidas no Brasileiro 2025, mas é um jogador jovem e que pode render ao Inter futuramente em alguma situação interessante. Não tem, vamos ser honestos, não tem como ser pior que Cleiton Sampaio e que o Juninho, né? Então o João Marcelo viria em definitivo. Até uma situação que talvez o João Marcelo não tivesse aceitado, mas o Inter está alinhavando essas questões finais que faltam para concretizar essa negociação. E o Vitão ser jogador do Cruzeiro. Bom, esse é o jogador que viria em definitivo, passe do Inter. E aí vem o Japa, até quero botar aqui alguma situação do Japa. Japa é jogador do Cruzeiro, porque é um jogador que a gente não acompanha tanto futebol mineiro assim, né? Mas é um jogador jovem, tá? É um meia de 21 anos, um jogador com vitalidade, um jogador que... José Wellington Gadelha Melo de Oliveira Naoi. Vai tá nome, né? Enorme. É um jogador que pode sim ajudar o Inter a rejuvenescer o seu meio-campo. Tem 1,86 m
E, cara, é bom, tá? É bom. É por um ano essa contratação, esse empréstimo. Não, é diferente do zagueiro do João Marcelo, que vem em definitivo ao Inter. E é um meio ofensivo, um meia que falta para o Inter, talvez naquela função ali para disputar a posição com o Alan Rodrigues, é jovem. Acho que é um bom negócio. Bom, esse dinheiro, essa venda de 7 milhões de euros, viabiliza algumas situações do Inter. O Inter poder pagar a entrada da contratação do Carboneiro e ir em busca de outros reforços com dinheiro. Uma parte o Inter vai usar para suas despesas, obviamente, o Internacional é um clube, tem despesas, então vai usar uma parte, mas uma parte pode ser usada para contratações. Eu acredito que desse dinheiro o Inter deva ficar com 3 milhões de euros para buscar alguma contratação. Jair é pouco. Mas dentro do que o Inter se propõe no mercado, é um dinheiro legal. E fora que ainda está entrando 3 milhões e meio de dólares da venda do Luiz Otávio, então o Inter começa a ter um caixa pequeno, mas começa a ter um caixa. Para quem não tinha nada, o mínimo é mais. Então, agora sim, concretizando essa negociação, o Inter vai poder trabalhar em outros nomes que o Inter não vai conseguir por empréstimo. E aí se tem um nome que o Inter está livre no mercado, que é o Luiz Gustavo de São Paulo. Esse jogador está livre no mercado, o Inter já conversou para ver essa questão. É um jogador com experiência na Europa, seleção brasileira. É um jogador mais velho, isso vai um pouco contra o que a gente fala de rejuvenescer o elenco, tem 38 anos, mas o Inter busca naquela figura do Fernando um outro jogador, um jogador de extrema qualidade. Ele jogou poucas partidas do São Paulo esse ano, mas de repente pode ser uma relação custo-benefício boa, ver o que aconteceu, daqui a pouco foi uma lesão, alguma situação, e o Inter pode tentar esse jogador, por quê? Viria apenas pelo salário, sem despesas. Então pode ser um reforço do Inter para 2026 ainda. Então a gente vai tentar monitorar essa situação. Tem ainda a questão do Bernabé e do River Plate, que teria oferecido 5 milhões, o Inter pediu 5 milhões de dólares mais um jogador em definitivo. O River achou esse valor um pouco alto, mas ainda há conversas. Jairo perdeu o Bernabé. Bernabé, o de 2024 a gente estaria perdendo ou o de 2025? O de 2025 não seria uma perda e ainda botaria um dinheiro no bolso. Bom, a se ver o que vai acontecer nas próximas horas com relação a isso. Valeu? Deixa o like, te inscreve no canal, dá essa força pro Jairo. Até mais!